galera, continuando aí com o nosso módulo de termologia, né? Agora a gente vai falar de um assunto que às vezes dá uma enrolada na cabecinha de vocês, que são as variações de temperatura. O que é uma variação, né? O próprio nome já diz, variação é quando alguma coisa muda, né? Quando a gente tem uma diferença. Então, olha só, na física, toda vez que a gente quer representar variação, a gente usa um símbolozinho, que é esse carinha aqui, ó, que é o delta, tá bom? No nosso caso, como a gente está falando de temperatura, a gente está usando o θ, que é uma letrinha grega. Então, ó, quando eu escrevo delta, θ, eu estou falando de variação de temperatura. E como é que eu calculo uma variação? Bom, em certas situações isso é simples, né? Por exemplo, se a temperatura num certo dia estava 20 graus Celsius e passou para 25 graus Celsius, a variação quanto foi? 5, né? Por que a gente sabe que foi 5? 25 menos 20, ou seja, a final menos a inicial. Então, em geral, para calcular uma variação, é só fazer isso. Só que a gente tem um probleminha. Será que esses 5 graus Celsius que variaram, se fosse em outra escala, na escala Fahrenheit, por exemplo, teria o mesmo valor para essa variação? Tem horas que não. Então, olha só, como a gente faz a relação entre as escalas, na verdade, entre as variações nessas escalas, né? Estou construindo aqui mais uma vez as nossas 3 escalinhas, né? Ó, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, com seus respectivos pontos fixos, tudo bem? E a gente vai continuar fazendo uma razão em proporção, só que agora eu não vou mais pegar uma temperatura, eu vou pegar um intervalo entre temperaturas. Eu já estou pegando uma diferença, uma variação. Então eu não preciso mais fazer o do meio menos o de baixo, eu já posso fazer direto, ó. Esse intervalo, ΔC, está para essa escala. Assim como esse intervalo, ΔF, está para essa escala. Assim como esse intervalo, ΔK, está para essa escala. Como é que vai ficar isso na conta? Vamos lá, ó. Esse intervalinho, ΔC. Essa escala, ó, quanto vale essa escala? 100 menos 0. Aqui, ó, 100 menos 0. Assim como, ó, e o sinal de igual, esse intervalo, ΔF, essa escala, 212 menos 32. Tá aqui, ó. E o último intervalo, ΔK, está para essa escala toda, 373 menos 273. Fazendo aquelas continhas difíceis, ó, 100 menos 0, 0. 212 menos 32, 180. 373 menos 273, 100 mais uma vez. Simplificando, ó, 0 com zeros. Todo mundo divisível por 2. Como é que fica? Ó, ΔC sobre 5, ΔF sobre 9 e ΔK sobre 5. Agora, cuidado, tá bom? Mais uma vez, a gente só vai trabalhar com 2 termos desses. Então, se eu quiser passar de Celsius para Fahrenheit, eu esqueço o Kelvin. E assim vai. Se eu quiser passar de Fahrenheit para Kelvin, eu esqueço o Celsius. Agora, muito cuidado para não confundir. Quando você vai usar isso aqui? Quando a gente estiver falando de variações. Aquela outra formulazinha a gente vai usar quando a gente estiver tentando transformar temperaturas, tudo bem? Então, como é que a gente vai identificar isso? Você vai prestar atenção no enunciado e atentar para alguns termos. Quando o cara falar assim, ó, a temperatura aumentou de, ou abaixou de, tudo bem? Então, aconteceu uma diferença, não sei quantos graus acima de ou abaixo de, ele está falando de variação. E aí você vai usar essa expressãozinha para trabalhar. Tudo bem, galera? É isso.